momento marcante para o senhor na igreja? Se eu vou falar algo muito pessoal, tá? Para mim, muito, mas muito pessoal. Quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei desanimado, ministerialmente. Todo pastor, ele passa por isso. Ele passa por esses momentos difíceis. Eu queria deixar tudo, eu queria abandonar tudo. Eu ainda tinha feito até uma oração. Falei, Deus, o Senhor escolheu o cara errado. Não sou eu. E eu fui para lá, eu não queria que ninguém soubesse que eu pregava, eu não queria que ninguém me visse. Mas o pastor Maurício me conhece, né? E o que foi uma bomba no meu coração, foi o dia que eu vi o pastor lavando o pé de uma pessoa. Eu falei, não existe mais gente assim. A humildade do meu pastor, eu falo que ele é meu pai na fé, né? Eu não acredito em cobertura espiritual, mas eu acredito na paternidade, porque Paulo fala isso a Timóteo, meu filho na fé, e eu me considero, e eu honro e louvo a Deus pela vida do pastor Maurício. Não é você puxar saco, não, isso é honra mesmo. O que eu sou e o que Deus fez através dele na minha vida, ele foi instrumento de cura para um pastor arrebentado. Essa é a palavra. Eu estava destruído, literalmente, por um sistema, né? E eu já não acreditava mais. E quando eu vi a atitude do meu pastor, quando eu vi o trato, quando eu vi a simplicidade, mas também a profundidade das escrituras, eu falei, Deus, é aqui que eu quero ficar. Esse momento para mim foi marcante, porque foi um divisor de águas. Eu já tinha pregado muito, já tinha ido muita conferência, já tinha pregado em muitos congressos, já tinha rodado em muito lugar, já tinha dirigido 4 igrejas, e eu cansei de lutar contra um sistema, que eu digo que é um sistema religioso. E eu falei que seria a última vez que eu iria fazer isso. Mas graças a Deus, eu pude encontrar um homem que tem um coração voltado a servir a Cristo. Então, para mim, a cura foi muito importante. E o propósito de Deus na vida do senhor também, né? E por mais que o senhor tente desistir, ele não desiste. Pastor, infelizmente, hoje a gente vê dificuldades que pastores de referências tiveram na vida também ministerial, membros da igreja, pastores que cometeram suicídio, membros que acabaram saindo também, não voltaram mais. Para o senhor, o que seria uma igreja saudável para que isso não aconteça? O que a gente pode trabalhar no dia a dia para que isso não venha acontecer? Uma igreja saudável para o senhor? Tá, uma pergunta muito relevante, muito importante, até porque nós estamos vendo pastores doentes, né? Infelizmente, Ariane, os pastores, eles espiritualizaram tudo, né? Pastor não precisa de psicólogo, psiquiatra, pastor não precisa de médico, né? E Deus deixou médico para isso mesmo. Eu falo porque eu sou um coach em formação e trabalho com inteligência emocional. E nós vemos como que a sobrecarga, o peso que os pastores têm levado, isso é perigosíssimo. Porque eu estive ministrando domingo passado e uma série de mensagens onde eu falo sobre a igreja e marcas de uma igreja saudável. E um dos pontos, quando o apóstolo Paulo em Atos 20, ele chama os presbíteros da igreja de Efésios, os pastores da igreja ali, a liderança da igreja, ele fala assim, cuidem de vocês mesmos. Ou seja, o pastor precisa ter noção que ele precisa de um tempo para ele. O pastor tem que se divertir. O pastor tem que ter amigo. Tem muito pastor se isolando. Eu não posso ter amigo porque senão o povo da igreja vai achar que eu tenho panelinha. Jesus, ele era tão inteligente emocionalmente que ele tinha 12. Então nós precisamos rever o que é ser um pastor. E o que acontece? O cara se isola, ele vive num mundo só dele, onde ele tem que provar alguma coisa para as pessoas, ele tem que ser o exemplo, ele não pode errar. E esse excesso de cobrança gera frustração, e muitos não sabem lidar com a frustração. Aí acontece o quê? O camarada, ou ele fica carente demais, porque ele não tem amizade, ele não tem nada, ou ele vai para a via de fato.
né? Ele vai fazer uma besteira, como nós estamos vendo, o nível de suicídio de pastores. Eu tenho uma frase que eu falo nas minhas palestras, ensinando que a carência é o déficit de amor, destruindo a capacidade de amar, Ariane. Nós estamos numa geração de pastores carentes. Por quê? Pastor não pode ter amigos. Então, entenda como é perigoso isso. Se o pastor não pode ter amigo porque os membros falam que ele tem panelinha, o que acontece dentro da igreja? O pastor se isola. O pastor se isolando, ele vai ficar carente porque ele é ser humano. A Bíblia diz que nós devemos ser dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, o camarada se isola. Se ele se isolar, ele vai ficar mal, ele vai ficar carente. E a carência, ela destrói a capacidade de amar. E a gente começa a ver pastores grosseiros, ou pastores que muitas vezes começam a sufocar pessoas. Por quê? Precisam desse cuidado, né? Pastor Maurício esteve agora com o pastor Anderson Silva em Brasília, onde teve a conferência Imersão. Nós falávamos ontem, e ele falou para mim, foi levado psicólogos, psiquiatras, profissionais da área da saúde emocional, da psique, para tratar com pastores. Por quê? Pastores querem se tornar divino, enquanto aquele que é divino se fez humano. É uma lógica que não dá para entender o evangelho que existe. Aí o cara veste uma capa de uma santidade que não existe. Entendeu? Por isso que nós estamos vendo tantos pastores doentes. Então você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que é pastor, amigo, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não quer te fazer divino. Ele quer te fazer mais humano, porque aquele que andou aqui, ele foi o maior exemplo de humanidade. Ele era tão inteligente emocionalmente que chega a deixar a gente constrangido. Pedro chega todo doido, ou os meninos estão lá, a hora que ele estava chorando no Getsemane, ele fala, vocês não podem orar uma hora comigo. Agora imagina quando vem o traidor. Aí ele fala assim, amigo, aqui vieste. O que levou Judas ao suicídio foi a verdade dessa palavra, amigo. Eu traí a confiança de alguém que realmente era meu amigo, eu nunca fui amigo dele. Então Jesus, ele era tão inteligente emocionalmente, que não importava para ele o que o outro fazia, mas aquilo que ele fazia. O pastor inteligente, a importância não é o que o outro faz, mas ele tem responsabilidade sobre as suas atitudes. E às vezes ele isola a família, ele se isola de todos, ele não tem amigo. E nós começamos a ver uma geração de pastores doentes, e que me preocupa muito, Ariane. Tem mais a ver a questão da identidade, né? Cristo sabia quem ele realmente era. E hoje em dia, há dificuldade nos cristãos de ver isso, saber a identidade de si em Cristo, né? O comentário do Senhor a respeito dos acontecimentos, dos pastores. Quais os maiores desafios que o Senhor tem encontrado como pastor? Ariane, a igreja brasileira, isso é uma crítica, ela é muito preguiçosa. Ela não gosta de pensar. Brasileiro não tem cultura de leitura. Brasileiro não gosta de ler. Qual é o culto que o brasileiro gosta? Ele gosta de um culto onde vai ser coisa fácil. Vai ter uma campanha, vai ter um negócio lá que você promete bênção, o negócio vai acontecer, e ele não precisa fazer nada. Quando, na verdade, o evangelho é uma cosmovisão. É uma visão de mundo. O evangelho, Paulo fala em Romanos, o capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O meu maior desafio é levar esse pedaço da igreja, entender que para você provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, passa por aqui, ó. É intelecto, é conhecimento. Fé não é crendice. Fé é conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Quando você ouve, você está aprendendo. Então, o evangelho é aprendizado. O evangelho está muito ligado à leitura. O evangelho está muito ligado a conhecimento. E nós estamos vivendo, eu costumo dizer, Ariane, um puxadinho da igreja romana católica. Por quê? As mesmas indulgências, os misticismos, o sincretismo religioso que tem tomado conta da igreja, entre aspas, que se diz protestante, é preocupante. Muito, mas muito preocupante. Então, o meu desafio, eu creio que Deus não me chamou só para esse pedaço do corpo. Eu creio que Deus me chamou para impactar pessoas, aonde eu puder alcançar, a minha voz puder alcançar, onde o Espírito Santo levar. Eu quero falar sobre isso. Mudança de mente. Eu tenho uma frase que eu quero deixar para quem está me vendo. Eu digo assim, ó, eu não prego para mudar comportamento. Eu prego, Ariane, para mudar entendimento.
Porque entendimento transformado gera comportamento diferenciado. O problema de muitos pastores é que eles sobem para o púlpito para corrigir comportamento, quando na verdade nós deveríamos pregar para mudar o entendimento, que aí muda tudo.